Fala, primeirão, estamos aí na nossa sétima aula, desdobramento de mistura. Lembra lá da sexta? Na sexta nós falamos de separação de mistura heterogênea. Agora nessa sétima só é de mistura homogênea. Coisa linda, coisa maravilhosa. Vamos em cima aí. Só separação de mistura homogênea. A primeira separação de mistura homogênea é entre um sólido e um líquido. É o processo de evaporação. É evaporação, pessoal, aquela que nós extraímos o sal da água, né, o sal da água do mar. Então nós fazemos isso através de um processo chamado de evaporação. Pessoal, mas de onde vem esse sal aí da água? Pessoal, ele vem das rochas, né? A chuva bate lá nas rochas lá, elas são fragmentadas em substâncias menores e as substâncias menores vão escorrendo, né, pelo lugar para o lugar mais baixo aí leva os sais aí e as águas do mar se tornam salgadas, né, pela quantidade de eto, ato e ito, que são os sais existentes aí no nosso meio. Então esse processo de separação de mistura homogênea é entre um sólido e um líquido, que ocorre nas salinas, né? E os dois maiores produtores de sais no nosso país é Rio de Janeiro e Rio Grande do Norte, né? E esse processo nós pegamos a água do mar, colocamos dentro de tanque, né? Vários tanques e deixamos lá. E a própria temperatura, né? O sol batendo ali em cima faz com que a água evapore. A água evaporando você recupera ali só o sal. Lembrando que de todos os sais, aquele que é extraído a maior quantidade é o cloreto de sódio, né? É o NaCl. E é assim que nós separamos essa mistura aí e tornamos substância pura. E aí nós vamos para a separação de mistura homogênea entre um sólido e um líquido, chamada destilação simples. Destilação simples ocorre entre misturas homogêneas, né? É onde um sal está dissolvido na água, um açúcar dissolvido na água. Nesse caso aí, ó, nós vamos colocar esse processo aqui, essa água, esse sal dentro de um balão volumétrico, de um balão de fundo chato. Vou aumentar a temperatura aqui, ó, funil de Bunsen aqui, ó, vou aumentar a temperatura para que essa água evapore, ela vai atingir o ponto de fusão, ponto de ebulição primeiro, a água, ponto de ebulição. Então ela vai sair aqui do líquido para o vapor. Quando o vapor entra aqui dentro, ó, isso aqui é o condensador. Esse condensador é resfriado com água aqui, ó. Quando ele é resfriado com água, essa água que resfria aqui, o vapor vai se transformar em líquido. Então a água líquida cai aqui dentro e aqui, depois que ela evapora toda, ela vai ficar só o sal. Então é assim que nós conseguimos separar através da destilação simples aí. E nós temos a nossa destilação fracionada, né? Destilação fracionada é uma separação de mistura homogênea também entre dois líquidos, né? Através de dois líquidos aí nós vamos recuperar. É um processo que nós trabalhamos do fraqueamento do petróleo, né? Desdobramento, que nós recuperamos, nós encontramos várias substâncias, né? E todas essas substâncias que nós encontramos aí, elas são através do ponto de ebulição. Esse ponto de ebulição vai fazer com que a gente encontre cada substância dessas aí nesse processozinho, tá certo? Isso aí nós chamamos de destilação fracionada. Então nós temos separação de mistura homogênea entre dois gás, chamado liquefação fracionada. Pessoal, falou em liquefação, lembra de gás aí, tá? Liquefação fracionada. A mistura de dois gases, ela passa por um processo de liquefação e posteriormente pela destilação fracionada, né? Vamos ver só, olha só, uma aplicação desse processo consiste na separação de componentes do ar atmosférico, do nitrogênio do ar atmosférico e o oxigênio do ar atmosférico. Após a liquefação do ar, a mistura líquida é destilada e o primeiro componente a ser obtido é o nitrogênio, por apresentar menor ponto de ebulição, certo? E depois é que se obtém o nosso oxigênio, que possui um ponto de ebulição maior. Pessoal, nosso ar atmosférico, aqui nós temos a composição dele, temos grande quantidade de nitrogênio, depois oxigênio, depois nós temos outros gases aí, gás carbônico, neônio, os gases nobres aí numa determinada quantidade.
Como é que eu tiro esses gases daqui? Como é que eu separo ele? Separo através do ponto de ebulição. Aqueles que têm ponto de ebulição menor, eu recupero ele, eu extraio ele primeiro. No caso da mistura do nitrogênio e o oxigênio, o gás que eu vou tirar primeiro é o nitrogênio, porque tem um ponto de ebulição menor. O oxigênio eu tiro depois, já tem um ponto de ebulição maior. É assim que eu separo dois gases através do ponto de ebulição. Esse processo é chamado de liquefação fracionada. Lindo, interessante. Interessantíssimo esse processo, a gente faz direto disso, né? Rapidinho a gente faz isso aí. E aí nós temos separação de mistura homogênea, chamado filtração a vácuo. Ocorre entre um sólido e um líquido, né? Filtração a vácuo também é usada para separar gás de sólido, tá? Então posso fazer isso aqui tanto do sólido como líquido, como no gás de um sólido. O exemplo disso é a filtração no aspirador de pó, né? Nesse caso aí é do sólido, a separação do sólido do gás, né? Onde o sólido é retido, né? Que é a poeirazinha, medida que o ar é expirado, né? Então esse processo também, além de eu fazer aqui a filtração entre um sólido e um líquido, eu posso fazer entre um sólido e um gás, nesse processo de filtração a vácuo. Interessantíssimo esse processo aí de filtração a gás aí, tá certo? Pessoal, aqui nós fechamos essa primeira parte aí de desdobramento, separação de mistura homogênea, separação de mistura heterogênea, tá certo? Então, nós já estamos fechando essa primeira parte aí dessa nossa química, que é introdutória. Na segunda parte, a gente vai falar um pouquinho superficialmente sobre alguns tipos de reações químicas, reação de síntese, análise, deslocamento, dupla troca. Então são coisas também assim bem rápidas que nós estamos falando, para depois a gente entrar em estrutura atômica, tá? Então muito bom, aulas curtas, aulas que você não tem dificuldade nenhuma, você não vai se cansar, que o ruim de aula online, aquela aula extensa que a gente não aguenta e fica passando, que não precisa passar nada, não passa, vai ser normal, fica só assistindo aí, de boa, tá? Vai entender, entendeu? Volta de novo, então você vai até você compreender. Tá aí a nossa separação de mistura homogênea, todas só tem uma fase, tá certo? Até a próxima aula aí, nós vamos entrar aí na nossa 8ª aula aí com as nossas reações inorgânicas para fechar essa primeira parte. Abraço!